Bem-vindo ao canal Escatológico. Hoje eu quero recomendar a vocês um blog muito bom. Por questão de tempo, eu ainda não tive oportunidade de falar nele, né? Tem muito vídeo que a gente produz e a gente fica, né, pensando nos vídeos e pensando nos temas. É muito interessante. Mas é quase impossível você falar sobre tudo que você se propõe, né? Fazer os vídeos propostos. Mas eu quero falar sobre esse blog, é um blog crente reaça. Né? É impressionante, é muito bom, né? O produtor do blog, o cara escreve muito bem, ele faz uma pesquisa apurada de textos bíblicos, uma interpretação dentro da escatologia que eu considero correta, né? E é muito interessante, eu recomendo. O blog é Crente Reaça, blogspot.com.br. Eu vou colocar o endereço aí. Bom, então eu estava lendo aqui um texto desse blog e muito interessante que ele se coaduna, né? Ele concorda com textos que eu escrevi aqui no meu livro. Temos mais ou menos, né, a mesma linha de pensamento. E esse texto que ele escreveu aqui, publicado em 4 de dezembro de 2017. Então eu vou ler um pouco do texto dele, um trecho do texto, né? E vou aqui também fazer considerações a respeito do meu livro Os Reis que Virão. Bom, ele fala assim: atenção, cristão, se a teoria da conspiração é um tabu para você, trate de conhecer melhor a tua Bíblia. Né? Então ele coloca até a foto daquele pessoal lá do Arquivo X, né? Aqueles 3 nerds lá que ajudam o Mulder, né? E isso aqui é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar a respeito desse negócio da teoria da conspiração, eu saí pesquisando, né? Porque, poxa, você começa a pensar, né? Você lê a sua Bíblia e é claro que você compara a Bíblia com os acontecimentos atuais, aquilo que ocorre em torno de você. Você vê, você vai lá no jornal, né? Mesmo em meio a tantas notícias manipuladas, existe, né, notícias sérias, e você começa a se perguntar por que o mundo é desse jeito. Aí tem uma questão lá, você vai lá na sua Bíblia, em João, né, 1 João, e você vê lá escrito: o mundo jaz. Você vê escrito: o mundo jaz no maligno. Né? O mundo jaz no maligno. E você também vê as advertências de Paulo, né? Não vos conformeis com este século, né? Não vos conformeis com este mundo. E então você vê, poxa, alguém controla tudo. Porque você... Eu comecei, porque eu sempre achei muito interessante a história do John Kennedy, né? Sempre eu admirava, ainda de certa forma admiro. Então eu estudava lá, né? A vida do John Kennedy. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Como é que um homem tão poderoso é exterminado do jeito que foi exterminado, né? E praticamente não se sabe até hoje realmente o que aconteceu ali. Né? O assassinato de John Fitzgerald Kennedy ainda está envolto, né, em muita especulação.
Embora no meu livro, né, eu tenha pesquisado, comecei a pensar nessas coisas e cheguei à conclusão que, é lógico, existe uma conspiração. Agora, depois comecei a pensar, mas quem é que comanda essa conspiração? Bom, aí fiquei pensando, né? Fiquei pensando, pesquisando em sites como The Cutting Edge, tem um site em português chamado espada.eti. E aí aconteceu o seguinte, né? Um certo dia, lá uma notícia sobre a explosão de uma bomba por um terrorista, né? Numa mesquita. Aí eu fiquei me perguntando, gente, quem é que coloca essas bombas? Quem que está por trás disso? Tem uma coisa maior. Aí eu lembrei de que alguém disse isso, acho que foi no filme. Procura quem o crime aproveita. Ou aquele que não é ferido, ou não foi, né, atingido por determinada coisa. Aí eu me perguntei, e eu pergunto para você, você já ouviu falar em bomba em igrejas? É claro. Bombas em mesquitas, bombas em embaixadas, bombas em escolas, hospitais, ataque terrorista em metrô, ataque terrorista em escolas, ataque terrorista em aeroportos, né? Gente, ataque terrorista e bomba explodindo em sinagogas. Recentemente teve um lá numa igreja nos Estados Unidos, mas eu mesmo nunca ouvi falar em nenhuma explosão ou ataque em lojas maçônicas. Vocês já ouviram? Eu pesquisei, eu nunca vi. Explodiram a loja maçônica. E aí eu comecei a ligar os pontinhos. E comecei a pensar, olha, são esses caras que estão por trás de toda a porcaria que acontece no mundo. Não é possível. Eles não são atingidos? Eles não vivem neste mundo? Aí a lógica, é claro que você aí que é maçom, meu caro, você vai falar, não, isso não tem nada a ver, você é um doido, não sei o quê. É claro que você vai defender, né, a sua vertente aí de verdade, né? É claro que você vai fazer isso. Mas, então, eu comecei a pesquisar. E no meu livro, né, a tese que prevalece com respeito à morte de John Kennedy é de que ele foi morto pela alta maçonaria, né? E aí vocês podem pesquisar sobre Albert Pike, que eu já falo no meu canal. O canal já fala isso. No meu livro também. Há muitos canais aí que tratam sobre o tema. Então, existe, meu amigo, uma conspiração e aquele ou aqueles que estão por detrás dela, né? Então, eu recomendo que você também pesquise. Bom, vamos ver aqui no blog Crente Reaça. Atenção, cristão. Se a teoria da conspiração é um tabu para você, trate de conhecer melhor a tua Bíblia. A partir do verso lá que diz que o mundo jaz no maligno, né? Então ele diz, penso que o seguidor das Sagradas Escrituras, por definição, tenha de ser um conspiracionista. Então, se você lê isso aqui, a palavra de Deus, como eu li, né, ou tenho lido, você vai chegar, né, você vai se tornar um conspiracionista, como eles dizem. Eles falam aí que teoria da conspiração, de um modo
a denegrir as pessoas, né? E não é teoria coisa nenhuma. Tem aqui até no meu livro eu coloquei aqui a citação de um historiador, porque esse aqui é um historiador sério. Porque tem um bando de idiota aí se dizendo historiador, negando fatos que ocorreram, que são também bonecos do sistema, para enganar você. Então esse cara escreveu aqui, ó, Richard Hofstadter. A própria história é uma conspiração. Esse aqui, ele conhece a Bíblia dele. Voltando ao blog. Penso que o seguidor das Sagradas Escrituras, por definição, tenha de ser um conspiracionista. Eu gosto de repetir, viu, pessoal? Por isso, meu estômago embrulha sempre que ouço alguém que se diga cristão, querendo ser politicamente correto, ao bancar a personificação do equilíbrio e da normalidade. Meu amigo, aí fecha aspas, né? Meu amigo, se você leu isso aqui, entendeu, e o Espírito de Deus falou ao seu coração, você nunca mais vai ser um sujeito normal, dentro dos padrões e das amarras que pessoas desentendidas das Escrituras querem colocar em você. Pelo contrário, você vai se tornar um cara muito mais transparente, entendeu? E vai falar a verdade sem medo mesmo. É isso aqui, meu amigo, ó. Não, como? Você está falando o quê? Não, eu vou aqui nas Escrituras ver o que você está falando, se é verdade, porque existe uma verdade, tá? É essa verdade aqui. Eu vi o cara falar, mas não existe verdade absoluta. Meu amigo, se você está falando que não existe verdade absoluta, você já está sendo absoluto, né? Você já está, né, falando uma coisa que eu tenho que compreender como sendo uma verdade estabelecida. Porque eu não posso questionar, né? Não existe verdade absoluta. Olha só. O cara fala uma besteira dessa e ele está dizendo que o não existir uma verdade absoluta é a única verdade absoluta. Vocês compreendem a incoerência dessa afirmação? Então Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eis aí, né? O próprio Deus encarnado nunca, jamais vai compactuar com essa idiotice chamada politicamente correto. Entendeu? Isso é coisa de palhaço. Se você é um politicamente correto, meu amigo, você não passa de um palhaço, né? É isso aí. Bom, voltemos aqui. Enquanto a Bíblia afirma repetidas vezes que o nascido de novo é considerado louco perante os padrões seculares. Está aqui, né? Comentei e ele já tinha dito. Em outras palavras, a teoria da conspiração tem de ser o ponto de partida do crente, não sua linha de chegada. Por que estou dizendo isso? É muito bom quando você lê alguém que escreveu, né, um texto de uma pessoa que combina com o seu pensamento, que você, né, ao ler a palavra, né, isso originou esse pensamento em você, e que o cara lá, que eu nunca vi, escreve a mesma coisa, né, com outras palavras, ele escreve aquilo que está no teu interior, e aquilo que está passando pelo seu espírito, né? Então isso é muito bom, gente, porque isso mostra apenas que aqueles que estão ligados a Deus têm o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Né? Por que estou dizendo isso? Ele fala,
Ora, primeiramente, pelo fato de que a própria palavra de Deus deixa explícita a liderança de Satanás sobre este mundo, bem como a existência de uma constante maquinação diabólica, efetuada às ocultas pelos governantes da terra contra o Senhor Jesus e tudo aquilo que ele representa. Então, vou comentar isso aqui. É claro, não é? Porque a palavra de Deus diz que a terra pertence a Deus. Né? E tudo que nela há, tudo que nela existe, até os planos dos ímpios, né? Tudo pertence a Deus. Né? E o ungido de Deus, Cristo, vai reinar aqui nesta terra 1000 anos e vai destruir os planos de todos os ímpios. Então os caras odeiam isso. O cara que não crê na Bíblia, na palavra, né? Porque se você for ler isso aqui sem a assistência do Espírito Santo, meu amigo, vai ser só um livro sem sentido algum, ou sem nenhum sentido. Eu conheci uma pessoa que uma vez leu a Bíblia e falou: rapaz, eu tentei ler a Bíblia, mas não deu certo, porque eu não entendi nada daquilo ali. Então eu disse a ele: olha, para você compreender a palavra, só você pedindo a Deus para isso. Mas como o sujeito, né, é um ateu, ele não deu muita bola, não. Contudo, ainda que a palavra, ele continua, não pronunciasse uma vírgula a respeito do tema, um simples olhar sobre as instituições que regem este planeta plano, hein? Evidencia o mais absoluto ódio pelos valores judaico-cristãos. Vivemos numa civilização onde aqueles que dominam sobre as massas são inimigos declarados do Evangelho. Então eles distorcem tudo. A rede esgoto, por exemplo, distorce tudo. Então, meu amigo, é muito melhor você assistir ao canal escatológico, porque o canal escatológico é 1000 vezes melhor do que a rede esgoto. Né? E a gente só tem uma programação, hein? Imagina se tivesse um monte. Vivemos numa civilização onde aqueles que dominam sobre as massas são inimigos declarados do Evangelho. E vemos a prova disso estampada diariamente nos meios pelos quais eles exercem seu controle social. Desse modo, a lógica determina que o servo de Cristo conceda um valor maior, muito maior, à informação alternativa do que àquela propagada pelos meios convencionais. A problemática, sendo assim, reside em saber ouvir a tudo e reter o que é bom. Visto que estamos na era da informação, automaticamente também estamos na era da desinformação, o que exige da parte do crente não só perspicácia e raciocínio, como fundamentalmente conhecimento bíblico, já que a única bússola que nos permite caminhar neste emaranhado de fatos, notícias, ideias e teorias sem que nos percamos no meio da trilha é o cânone divino. É o cânone divino. Pertence à Bíblia, ele afirma, pertence à Bíblia a primazia sobre nossos passos, tal como o voto de Minerva ante nossas dúvidas mais mordazes. Então ele coloca aqui versos bíblicos, né? Eu cito muito esse Salmo 2 no meu livro aqui. Ele fala: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então é isso mesmo. Aqui, ó, eu trato sobre esse tema aqui neste capítulo, Rebelião das Nações.
capítulo 7 do livro. É tão certa a afirmação acima da disseminação dessa ideologia, né? Acima é porque aqui no capítulo anterior, então vou ter que ler para vocês. Fala aqui, no capítulo 6, o que a Bíblia revela. Como dissemos, nos tempos da construção da Torre de Babel, havia uma mesma língua falada pela raça humana. E, de acordo com o texto bíblico, uma mesma fala, significando que todos tinham o mesmo propósito. Comparemos Esdras 6:22 com Apocalipse 17:17 e Apocalipse 17:13. Em Esdras 6:22, vemos uma declaração que demonstra o total controle de Deus sobre todos os acontecimentos do mundo. Os homens, mesmo os mais terríveis e ímpios, cumprem os propósitos de Deus e até os propósitos de Deus em relação ao seu povo escolhido. O texto afirma: celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. O contexto da Escritura narra a dedicação do templo após a sua construção. Então vemos aqui que Deus fortaleceu as mãos do povo quando mudou os sentimentos de um poderoso com relação a esse povo, né? Então, o texto bíblico aqui citado, por sua vez, enfatiza: eles, os judeus, terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel. Vejam só, a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Verso 14b do capítulo 6 de Esdras. Aqui a versão da NVI. Então vocês podem ver que Deus, a ordem de Deus. Mas como é que ele faz isso no mundo, né, na história? Utilizando os seres humanos que no mundo vivem e que têm poder. Então o cara pode ser o maior ímpio da história e ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir as metas de Deus, né? Vai cumprir as metas de Deus para o cumprimento da sua palavra. As metas de Deus no cumprimento da sua palavra. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, vislumbramos algo que se encaixa perfeitamente nos eventos históricos que atualmente estamos presenciando em pleno século XXI. O texto do verso 13 do capítulo 17 de Apocalipse diz: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim como todos os povos de Babel tinham um só propósito para a construção do seu império mundial, assim os líderes do mundo, representados por 10 nações, ou 10 áreas de influências ou blocos regionais governados por 10 líderes, possuem um único propósito, que é conceder à besta o poder e a autoridade que possuem. Vejamos o que a palavra de Deus diz neste texto. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis
juntos com a besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então vejam só que essa conspiração mundial, né, que existe, ela vai desembocar num grande conflito. Né? Esses ímpios, eles vão guerrear contra o Cordeiro, que é Cristo. Entretanto, irão perder, porque está assim decretado por Deus. Então é por isso que, né, eles conspiram, porque, né, mesmo a coisa estando já escrita e decretada, eles ainda desejam se rebelar contra Deus. E o pior de tudo é que eles acham que podem vencê-lo. Agora leiamos o verso 17. Porque em seu coração, vejam só, incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A primeira coisa que deve ser deixada clara é que os planos atribuídos aos 10 reis, que entregam seu poder à besta, são, na verdade, procedentes do próprio decidir de Deus. Deus, em sua soberania, é quem coloca, incute e dirige a vontade destes reis com um único objetivo, até que se cumpram as palavras de Deus. De fato, a autoridade que estes reis recebem é claramente passageira. Eles ocuparão cargos transitórios. Alguns dispensacionalistas têm visto a descrição da prostituta montada na besta como uma imagem da Igreja Católica Romana e os reis mencionados neste capítulo como seus papas. Se bem que não discordemos da possibilidade desta interpretação, que eu acredito que é muito forte, né, pelo andar da carruagem e pelos acontecimentos atuais, né, pode pesquisar aí na internet, né, pesquisa aí o que o papado tem declarado nos últimos tempos aí. Se bem que não discordemos da possibilidade desta interpretação, entendemos que a Grande Babilônia seja, na verdade, uma grande mistura de poder político, religioso e econômico, e configura a Europa revivificada, o caldo cultural, a mistura política que nos legou às 2 guerras mundiais e, muito antes, a Inquisição e perseguições inúmeras aos servos do Senhor, desde os Césares romanos e as nações pagãs que também perseguiram Israel. A mulher montada na besta é um símbolo desse poder econômico, político e religioso, representado atualmente pela Europa unificada, que já possui uma única moeda, unificação monetária. Está caminhando para uma única constituição, união política, e em breve professará uma única religião, tendo como comandante, provavelmente, o Papa como falso profeta, uma vez que o Vaticano é detentor tanto de poder político quanto de poder religioso e econômico. Com essa versão do livro aqui, ela está atualizada até 2 de maio de 2017. Certo? Aliás, o verso 15 do capítulo 17 revela que as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Isto não lembra o slogan da Europa? Muitas línguas, uma só voz? Como dissemos, no fim dos tempos haverá uma só ideologia,
disseminada pelos propagandistas iluminados e mentores da nova ordem mundial. Haverá reunião das nações, na verdade, de blocos de nações em um grande governo denominado pelos Illuminati de governo ou governança global. E para completar, a união de todas as religiões em uma só. E aqui eu coloco fotos, né? Algumas cartas do jogo Illuminati de Steve Jackson. Vocês podem ver aqui. Então esse jogo ele fala do plano dos Illuminati, né? Esse cara teve até a visita do FBI, porque nesse jogo o cara entregou todo o plano dos canalhas, né? Tá aí. Isso aqui é alguma das coisas que eles pretendem fazer. E isso é porque não existe, pessoal, conspiração, viu? É tudo história da carochinha, coisa de maluco, né? Vai vendo, viu? Vai pensando nisso. Vai vivendo a sua vidinha aí, né? Uma vidinha aí rasa, superficial, e aí você vai, né? Pode ser, vir a ser uma vítima, né? Desavisada dessa nova ordem mundial. Então, continuando, é tão certa a afirmação acima a respeito da disseminação dessa ideologia que uma análise do Salmo 2 mostra que este é um projeto do qual Deus alertou seus servos na sua palavra para compreendermos os tempos em que estamos vivendo. Então, tudo isso não é apenas, né, previsão do futuro. Também são avisos para os servos de Deus. Então, se você tiver o privilégio de crer na palavra, né, porque até isso você não pode fazer por si mesmo, você precisa da assistência, né? Você precisa ter a mente aberta para a palavra pelo Espírito Santo. Então, até nisso, até para isso somos incapazes, né? Olha só como ser humano é porreta, né? Pode tudo, pode nada, meu irmão. De fato, o Salmo 2 começa com uma pergunta a respeito do comportamento das nações com relação ao reinado divino sobre elas. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? A descrição relatada no Salmo sugere um rebuliço das nações, o que vemos hoje, o que sempre aconteceu, né? Uma instabilidade. Essa instabilidade é política, econômica e social. E não interessa se isso é causado pelos Illuminati, não. Eles só cumprem, são formiguinhas, cumprindo a palavra de Deus, tá? Eles não têm poder nenhum, né? Jesus falou para Pilatos: nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Aí o que aconteceu? Pilatos ali, ele tremeu, meu amigo. O cara tremeu nas bases, viu? Tremeu. Tal instabilidade, né, política, econômica e social, tal instabilidade leva as nações a imaginarem coisas vãs, isto é, a criarem um sistema sociopolítico econômico amalgamado por uma ideologia ateísta em sua raiz, com a finalidade de unificar as nações em torno de um projeto que exclui o próprio Senhor. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isto configura uma rebelião total contra Deus. Essa reunião com um propósito claramente rebelde, com vistas a criar uma sociedade nihilista totalmente secularizada,
e sem lugar para Deus, consiste em nada menos do que uma abominação e uma rebelião sem nenhuma chance de sucesso. Entretanto, o mantra dos iluminados e seus acólitos é: teremos sucesso ou seremos bem-sucedidos. Mas desde sempre, tais planos e maquinações estão fadadas ao insucesso. Veja que Deus que habita nos céus se rirá deles. O Senhor zombará deles, diz o verso 4 do Salmo 2. Interessante notar que a rebelião aqui descrita é uma rebelião coletiva dos povos das nações. Veja que essa rebelião decorre de uma sistemática e insistente doutrinação ante Deus, que vem ocorrendo na terra e agora, mais do que nunca, disseminada mediante a poderosa mídia televisiva, que tem preparado gerações de meninos, adolescentes e adultos sem nenhum temor de Deus e do seu ungido Jesus Cristo. Este Salmo 2, vê a rebelião humana de uma maneira coletiva, algo que abrange as nações. Sem dúvida, a agenda praticada pelas nações conclama uma rebelião contra os caminhos de Deus e sua proposta de vida. Em outra tradução, porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam o Senhor e seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas e cadeias. Aquele que habita nos céus ri. O Senhor se diverte à custa deles. Vejam só. São marionetes mesmo, pô. Marionete, o cara fica lá, ó, né? E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Este salmo tem forte característica escatológica. De um lado, mostra que Deus, e somente Deus, é o Todo-Poderoso soberano, e que os poderosos e reis da terra se enganam ao tentarem governar sem a sua assistência, sem reconhecerem que as nações nada são e que reinos se levantam e caem. Entretanto, o reino de Deus permanece para sempre, como em tantas partes nos é revelado nas Escrituras Sagradas. O profeta Isaías já proclamava de modo veemente: eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como coisa vã. De fato, a mera observação dos fatos históricos demonstra de modo cabal que Deus guia os acontecimentos humanos e o destino das nações. Exemplo disso é que o Senhor preservou a nação de Israel da extinção, pois esta pequena nação, ao contrário dos impérios poderosos como o babilônico, o romano, o grego, os sumérios, os hititas, os assírios e tantos outros, né, que tiveram influência na história, né, e tantos outros, permanece até os dias de hoje. E isto decorrente diretamente da promessa de Deus que afirma: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, eleição de Deus, né? Descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os meus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Olha a profundidade dessas palavras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, nações que adotam políticas antissemitas, antijudaicas contra Israel, é o Israel que está aí mesmo hoje, decorrente de promessa de Deus. Você vai dizer que não? Ah, não interessa, meu amigo. A palavra de Deus é clara. Não importa as tuas teorias aí, comunistas, esquerdistas, nem sei o quê. Entendeu? Está escrito. A nação que vai contra Israel, diz aqui, vai perecer. Né? Então, tem políticas aí, o nosso país tem adotado políticas antijudaicas, né, por conta desses malditos comunistas, né, pessoas destituídas de qualquer senso do que é a verdade, né? De qualquer senso da verdade, né? Então, eles estão indo contra Deus. Se você é um antissemita, se você apoia políticas anti-Israel, Deus está de olho em você, cara. Viu? Olha, cuidado para não ser. Entendeu? Cuidado para você não ser, né, um cumpridor, né, um cumpridor aqui dessa profecia, viu? Ser objeto do cumprimento dessa profecia. Né? Que aqueles que contenderem, pelejarem contra o povo de Deus, né, vai desaparecer. Israel é chamado pelo próprio Deus, através da boca do seu profeta, de povozinho. Aí aqui tem uma nota de rodapé que eu desejo ler, viu? No século XVII, Frederico II, rei da Prússia, nem existe Prússia mais, né? Mas Israel está aí, ó. Desafiou seu conselheiro espiritual. Dai-me uma prova da existência de Deus. Seu conselheiro respondeu sem hesitar: os judeus, majestade. Todas as profecias relacionadas a Israel têm se cumprido literalmente. E todas as pessoas e nações que ousaram impedir o cumprimento de tais profecias foram literalmente destruídas. Israel e o povo judeu são um enigma para este mundo. Sua existência desafia a lógica humana. Sua preservação contradiz todas as tendências históricas. Vejam só, a época de Isaías foi marcada por conflitos guerreiros que à primeira vista poderiam dar a entender que Israel, a pequena nação que se encontrava no meio de tudo aquilo, seria extinta. Entretanto, apesar de pequena e aparentemente insignificante, Israel permanece até hoje. Que vocês, antissemitas, anti-judeus, anti-Israel, arranjam os dentes. Que tenho muita raiva disso aqui. Vocês aí que querem negar a eficiência da palavra de Deus, né? Então, a gente faz igual Deus, né? Zomba de vocês, ímpios, né? Ímpios. Entretanto, apesar de pequena e aparentemente insignificante,
Israel permanece até hoje. Isaías profetiza a queda de Babilônia, poderoso império de sua época. Então, é isso mesmo. Apesar de toda a conspiração, né, no final dessa história toda, os ímpios, aqueles que, né, odeiam a Deus, eles estarão condenados. Aqui, uma nota de rodapé que eu acho interessante. Haja vista os acontecimentos recentes, né? Como o Trump, o presidente Donald Trump, proclamando Jerusalém como capital de Israel. Tem um cara aí que fala um vídeo aí, ele nem deixa a gente colocar uns comentários nos vídeos aí, que o cara sabe tudo da Bíblia, né? Sabe tudo. Não, porque Jerusalém já foi capital de Israel outras vezes, e isso aí não significa nada, não sei o quê. Eu não sei qual é a teoria dele, se é preterista, com relação aos acontecimentos escatológicos, mas, sinceramente, tu tá errado, meu irmão. Entendeu? Baixa a tua bola, vai ler a palavra, né? Se humilhe diante da palavra de Deus. Aceite isso aqui, ó. Aceite o que está escrito literalmente. A profecia mais frequentemente repetida no Antigo Testamento é a predição de que o povo judeu será reunido dos 4 cantos da terra no fim dos tempos. Isaías 11, 10 a 12. Vamos lá ler, vamos ler. Isaías 11, 10 a 12. Canal Escatológico, se inscreva. Dê um like aí no vídeo. Canal Escatológico, melhor que a rede de esgoto. Tá? É isso aí. Isaías 11, 10 a 12. Calma aí. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinai, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. A Bíblia declara que uma consequência dessa reunião será o restabelecimento do Estado de Israel. Está aqui em Isaías, é o último capítulo de Isaías, né? Isaías 66, 7 a 8. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Gente, é um privilégio que nós vimos isso, né? No meados do século XX, né? Aqui a história aí, quem nasceu depois, como nós, aqui a maioria, né? Teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de ver esses acontecimentos. Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz seus filhos. Incrível, né? Não precisa falar muita coisa. As Escrituras dizem que uma vez que os judeus estejam de volta em sua terra, a própria terra experimentará um milagre de redenção. Isaías 35.
O deserto florescerá e as pessoas exclamarão que a terra assolada ficou como o jardim do Éden. Ezequiel 36, 35. Outro milagre dos tempos do fim será o reavivamento da língua hebraica. Então hoje existe o hebraico moderno. Eu já estudei hebraico moderno. Né? Anime vin kitsat ivrit. Vejam só, a gente pode estudar o hebraico. É uma língua, né, que, poxa, né, teve aí a ponto de se extinguir. Mas Deus preserva o povo, preserva a língua, preserva tudo aquilo que lhe é caro. Né? Deus preserva você, meu irmão, um escolhido. Não adianta. Nada vai poder te atingir. Né? Nada. Está escrito. Vai ler lá o livro de Romanos. Nada nos pode separar do amor de Deus. Né? Ainda mais esses ímpios aí que são poeira. Vão passar. Está aqui, Sofonias 3,9. Por que então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso? É isso aí. Uma linguagem da palavra, né? A maioria das pessoas desconhece o fato de que quando os judeus foram dispersados de sua terra em 70 depois de Cristo, eles deixaram de falar a língua hebraica. Os judeus que se estabeleceram na Europa desenvolveram uma nova língua chamada Yiddish, uma combinação do alemão com o hebraico. Os judeus que migraram para a bacia do Mediterrâneo criaram uma língua chamada ladino, uma combinação do hebraico com o espanhol. Outros sinais significantes de Israel que somos advertidos a observar inclui a reocupação de Jerusalém, Lucas 21, 24. O ressurgimento do poderio militar de Israel, Zacarias 12, 6. E a retomada do foco sobre Israel pela política mundial, Zacarias 12, 3. Então, é até bom ler esses textos, né? Zacarias 12, 6. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, como um facho de fogo entre gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. Quer dizer, né, temos a Guerra dos 6 Dias, que aqueles covardes árabes lá tentaram, né, num golpe de sorte, né, igual os japoneses fizeram lá com os americanos, em Pearl Harbor, um ataque surpresa, né, mas não conseguiram derrotar Israel. Porque se tivessem conseguido, Deus era um mentiroso, né? Está aqui na palavra de Deus. O poderio militar de Israel, né, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, meu amigo. Não tem para ninguém. Tá? Então vocês podem tentar lá, ó, destruir, não vão conseguir. Não adianta. Não adianta. E aí consumirão a todos os povos em redor. Então, se vocês pretendem atacar Israel, vão sofrer mesmo derrotas e humilhações. Zacarias 12, 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Né? O ódio contra Deus é tão grande que essa conspiração, né? Essa conspiração contra Deus vai ter um clímax, que há todas as nações cercando Israel apenas para serem derrotadas e humilhadas. Todos esses sinais se cumpriram neste século.
A nação foi restabelecida, a terra foi redimida, a antiga língua foi revitalizada, os judeus voltaram a Jerusalém, Israel é o ponto focal da política mundial. Jesus diz em Lucas 21, 28 que quando esses sinais começassem a acontecer, nós deveríamos olhar para cima e levantar nossas cabeças, porque a nossa redenção estaria próxima. Então a gente vê tanta conspiração, mas aí a gente pede, aqui como salmista, né, que está aqui no blog Crente Reaça, esconde-me, pedindo a Deus, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirar em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Né? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Primeira leitura está em Salmo 64, 2 a 5, e a segunda em Salmo 89, 50 a 51. Evidente que alguém pode levantar que Davi escrevia constantemente sobre conspirações, numa referência direta à perseguição que ele mesmo sofria das mãos dos muitos inimigos que teve ao longo da vida. Contudo, especificamente em se tratando dos 3 salmos acima, o contexto é geral, não local. Aliás, não custa lembrar que o apóstolo Pedro trabalhou esta mesma exegese no livro de Atos. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Vejam só que, de acordo com o conselho de Deus, representantes do povo de Israel, representantes dos romanos, os povos gentios, povos de Israel, todos, porque todos estão encerrados em pecado, né? Deus é fiel, né? É por isso que apenas um remanescente vai ser salvo. Deus vai cumprir a promessa dele com relação a Israel em um remanescente. E com relação também a toda a humanidade. Porque ele não é obrigado a salvar ninguém. Mete isso na tua cabeça. Eu sempre digo o seguinte, a humanidade merece ser exterminada. Mas Deus é muito misericordioso, gente. Porque o que nós vemos hoje, você pode até pesquisar aqui, nesse blog Crente Reaça, ele faz uma retrospectiva de 2017, aí mostra lá gente deixando filho na lixeira, gente fazendo um bando de coisa, né? O ser humano está assim terrível, nós somos terríveis, né? Jesus, só a tua misericórdia, né? Então aqui, está aqui, ó. Mas tudo isso foi feito de acordo com o conselho de Deus, né? Além disso, ele fala, Davi não foi o único usado pelo Espírito Santo a dissertar sobre o assunto. Aqui ele cita Apocalipse 6. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ele continua.
Apocalipse 16. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Gente, isso aqui, se você já viu um bando de coisa aí em filmes de ficção científica, né, isso aqui é muito pior, viu? A coisa vai ser muito feia mesmo, né? Muito feia. Mas Deus, né, o Todo-Poderoso, ele controla tudo. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, todo mundo no mesmo balaio, viu? E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. As duas passagens abaixo mostram que, para cada governo físico na terra, há um governo espiritual das trevas por trás. Reparem que tanto o diabo é chamado de rei de Tiro, em Ezequiel 28, quanto em Daniel 10, vemos um demônio sendo chamado de príncipe do reino da Pérsia. Esse texto está em Ezequiel 28, 12 a 15. E fala: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Que descrição incrível, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Desde o dia em que foste criado. Então, Lucifer é uma criatura, né? Até que se achou iniquidade em ti. E aí, o resto é história, né? Leia na palavra. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Olha a batalha espiritual. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali, com os reis da Pérsia. O que dizer então de quando Satanás exibiu seu poder secular perante o próprio Senhor Jesus? O demônio tem o domínio, né? O domínio, né, desses reinos